Olá, amigo e amiga da comunidade católica Água Viva. Estamos em obras e já iniciamos nossas construções e contamos com a sua colaboração. Temos várias formas que você pode contribuir. Através do Pix 49 98816 0078. Você também pode nos ajudar com materiais de construção, cimento, areia, brita, e através também do nosso amigo evangelizador, que você contribui com qualquer valor mensalmente para a obra, ou através da rifa em prol das construções. Os prêmios são uma TV Smart, uma Airfry, uma cesta de produtos de evangelização. Contribua com essa obra. Contamos com você. Zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, uma alegria estar novamente aqui hoje, no Domingo Jovem, para poder partilhar a palavra. Eu queria perguntar para vocês aqui, alguém viu o convite, a arte de divulgação dessa semana do encontro? Sim. Qual que é o tema do encontro? Qual que é a série que nós adentramos agora? Águas Profundas. Mas se é Águas Profundas, por que tem um barco aqui hoje? Será que esse barco aguenta no meio do mar? Se Jesus tiver isso aí. E a gente olhando assim pro barco, a gente lembra de quem? De qual apóstolo a gente lembra? Pedro. Então hoje a gente vai falar de entrar na vida de Pedro. E a gente inicia aqui no Domingo Jovem, o primeiro encontro da série Águas Profundas, que nós conheceremos mais dos apóstolos, aqueles que estiveram íntimos do Senhor, para que assim a gente também possa estar íntimo do Senhor. Só que Águas Profundas, então nós vamos mergulhar no meio do mar. Mas está muito claro aqui, né? Vamos mergulhar no meio do mar, gente? Vamos ver o que vai acontecer com as luzes. Aí, agora sim. Agora nós estamos, já conseguimos olhar melhor o barco, já estamos em outra sintonia. E eu gostaria de iniciar aqui essa pregação falando de Pedro. Quem era Pedro? Alguém sabe me dizer quem era Pedro? Pedro era um galileu, era um homem galileu que tinha uma companhia de pesca junto com seu irmão Santo André, né? E Pedro, assim como todos nós, ele tinha uma sede por Deus. Lá no fundo do coração de Pedro, ele sempre desejava o Senhor. Ele queria cada vez mais o Senhor. E por que o Senhor diz isso, Wesley, né? Que comprovação tem na Sagrada Escritura de Pedro, né? O irmão de Pedro, André, ele ouvia as pregações de São João Batista, né? Tanto que quando ele ouviu São João Batista anunciar, né, eis o Cordeiro de Deus, ele correu para chamar o irmão dele, porque ele sabia do anseio do coração de Pedro. Às vezes, quantos de nós aqui, né, recebemos um convite hoje, do irmão, do amigo, porque ele conhece o nosso coração e sabe do nosso anseio por Deus. E Pedro, né, ele era um judeu, né, que ele desejava ansiosamente a vinda do Senhor. Ele ansiava, ele desejava encontrar o Senhor, o Messias que viria. Ele desejava profundamente esse encontro com o Messias, porque ele sabia, ele ouviu a promessa do Senhor, que viria, eis que nascerá um menino. Ele desejava ansiosamente. E esse anseio de Pedro, né, e Deus conhecendo o coração de Pedro, um dia o Senhor passa pelo barco de Pedro. Passa pela companhia de pesca de Pedro. Está lá seu irmão André junto com Pedro pescando, tendo uma vida normal, né? Quantas vezes o Senhor passa por nós no nosso serviço, na nossa casa, e Jesus somente uma palavra: segue-me. E nesse momento Pedro deixou as suas redes, o seu barco, o seu mar,
os seus peixes, a sua renda, né? E seguir o Senhor. Pedro não teve medo, né? E quantas vezes eu falo para mim assim, eu sou tão medroso, de deixar assim para seguir o Senhor, mas aquele momento só bastou uma palavra do Senhor, segue. E Pedro, né? Imagine, eu nunca consigo imaginar assim, Pedro, uma pessoa quieta, tímida, né? Porque ele era explosivo, assim, né? Ele agia assim conforme vinha o coração dele, conforme as paixões dele, assim, né? Mas sabendo de toda essa limitação de Pedro, Jesus passou pelo barco dele. E eu convido você agora a cutucar teu irmão do lado, beliscar ele assim, ó. Belisca mesmo. O que você está sentindo nele aí? O que você sente? Carne, pele. E Pedro era assim. Só que desde o início o Senhor já sonhava conosco desse modo. E eu gostaria de ler rapidamente aqui uma passagem do Salmo que Davi faz uma pergunta para o Senhor. Que diz assim: o que é o homem, digo então, para pensar que neles? Quem são os filhos de Adão para vos preocupar com eles? Quem é esse teu irmão que está do teu lado para o Senhor pensar nele? Quem é você para o Senhor se preocupar? Quem sou eu para o Senhor se preocupar comigo? Quem era Pedro para o Senhor se preocupar com o desejo do coração de Pedro? Quem somos nós, né? O que você sentiu aí? Carne, né? Isso um dia vai acabar. E a gente precisa, né, olhando assim a história de Pedro e refletindo isso. O Senhor que é divino, que é eterno, que é poderoso, mesmo assim Ele se preocupa comigo, criatura. E hoje durante a missa de manhã, assim, eu rezava por esse encontro, assim, sobre essa pregação. E Jesus me falava assim, na comunhão, que é o único momento, né, sublime da nossa alma. É enquanto o Criador que fez tudo se encontra com a criatura. É onde a criatura humana, pecadora, se encontra com o Criador. E Deus se preocupa conosco de tal forma, como se preocupou com Pedro de estar com ele na última ceia. Imaginamos que Pedro, quantos milagres ele viu de Jesus. Ele viu Jesus sobre as águas e ele caminhou sobre as águas. Jesus mandou ele jogar a rede para o outro lado e brotou peixes do nada. Quantas coisas, histórias Pedro ouviu de Jesus. Quanta intimidade Pedro teve com Jesus. E quantos de nós temos a intimidade com o Senhor? Estamos com o Senhor, vivemos com o Senhor, mas ainda estamos empacados nas areias da praia. Tem hora que é difícil progredir para essa nossa vida espiritual, assim, né? Você tenta rezar e não vai. É porque a gente está preso, está muito agarrado na areia ainda. Que falta algo de nós, falta decisão do nosso coração. E Pedro, mesmo assim, ouvindo o Senhor, estando com o Senhor, faltava-lhe fé no Senhor. Faltava-lhe plena confiança em Deus. Né? O próprio Jesus vai falar assim para Pedro: homem de pouca fé, ou afasta de mim, Satanás. Quando Pedro queria instaurar o reino do Senhor aqui na própria terra. Mas também o próprio Jesus vai falar: tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E por que, né, que Deus tenha tanta misericórdia assim? Porque Ele reconhece a nossa natureza humana, né? E o Senhor não veio somente para nos julgar, mas Ele veio nos ensinar primeiro. Em toda a trajetória de Pedro com Jesus, Pedro foi se transformando num novo homem. Pedro foi morrendo para Ele, foi sendo curado das suas feridas. Pedro foi sendo curado das suas fraquezas, da sua impulsividade. Pedro foi sendo curado dos seus pensamentos. Jesus colocou Pedro na parede muitas vezes quando Pedro cortou a orelha do soldado, quando Jesus ia ser entregue, né? Jesus colocou Pedro na parede quantas vezes, né? Quando ele não acreditou, quando ele se deixou levar pelas suas próprias paixões.
o Senhor ensinou, o Senhor amou a Pedro. Só que a vida de Pedro, assim como a nossa, a gente tem altos e baixos com o Senhor, né? A gente vive com o Senhor, mas ainda ao longo do nosso coração deseja outras coisas, né? Eu sempre lembro aquela pregação do Adão que ele fala, né, que a gente está lá no castelo, mas a gente prefere olhar pela janela, né, olhar o que estão fazendo lá fora, né? A gente está lá no castelo com o Senhor, mas a gente está olhando para o nosso irmão que está lá fora, né? E deseja estar lá fora, sendo que o Senhor está ali próprio, aí lá dentro, né? Eu gostaria na hora de pedir para vocês abrir a sua palavra, lá no livro de São João, no capítulo 13, dos versículos 36 adiante. Evangelho ou a carta? Evangelho de São João, capítulo 13, dos versículos de 36 adiante. Todo mundo consegue enxergar aí? Precisa acender a luz. Dá pra enxergar. Eu enxergo. Que diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, não podeis seguir-me agora, mas tu me seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar ao Senhor: Senhor, por que não te posso seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí que a gente começa a adentrar verdadeiramente o tema dessa pregação. O Senhor que fala, ele se despedindo dos seus discípulos, dizendo que eles não vão poder acompanhá-lo para a cruz, para a paixão. E Pedro promete dar a vida por Deus. Pedro promete dar aquilo que é mais sagrado dele, aquilo que é dele, que é a vida dele para Deus. Naquele instante de intimidade com o Senhor, estavam só os 12 apóstolos ali. E ele promete: Senhor, eu darei a minha vida por ti. E Jesus fala para ele: ainda que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E logo após, ele continua o evangelho, que Pedro nega o Senhor 3 vezes. Quando é perguntado para ele: tu andavas com ele? Pedro vem dizer: não conheço. Quando Pedro é indagado novamente, ele diz: não conheço. E pela 3ª vez, a Bíblia relata aqui na minha tradução que ele negou Jesus e ele olhou para o Senhor. Depois que Pedro negou pela 3ª vez Jesus, ele olhou para o Senhor. E ele já enxergou Jesus desfigurado. Ele já enxergou Jesus, todo despido, todo machucado. Que já tinha acontecido, já tinha surrado, batido no Jesus ali. Já não era mais a pessoa de Jesus, já não era mais o Jesus que ele era acostumado a ver, já não era mais o Jesus que ele era acostumado a escutar, que ele era falava, que ele queria proteger. Já não era mais aquele Jesus. Estava instaurado, estava no início do reino do Senhor, do reino divino do Senhor. Só que quando a gente pensa assim na nossa vida, a gente começa com o Senhor, a gente conhece a Deus, a gente dá passos com Deus, a gente enfrenta uma dificuldade, a gente tem que abandonar a Deus, a gente nega a Deus. E a gente acha que acabou por ali naquela hora do problema, todo mundo já passou por isso, Depois que a gente cai no pecado, assim, pecado mortal, gravíssimo, assim, a gente enxerga a nossa miséria, assim como Pedro enxergou a miséria dele. A gente, meu Deus, não tem mais jeito pra mim, a minha vida não tem, mais saída, só um milagre de Deus, E Pedro, ele se sentia assim, quando ele enxergou a gravidade da situação dele, que é os cravos, que a coroa, que a pele de Jesus que saía do seu corpo, não foi pelos pecados dos outros, mas foi pela negação de Pedro naquela hora. Assim como nós, nesses momentos que a gente faz as coisas erradas, a gente enxerga que não foi o pecado do outro, mas que foi o meu pecado que machuca o Senhor. Que é o meu pecado que fere o Senhor,
e que ainda pela misericórdia de Deus Ele vai dar um jeito na minha vida. E o Senhor não parou aí na caminhada com Pedro, na história de Pedro. Vem um ponto alto, o ponto mais importante da vida de Pedro. Eu convido você a pegar novamente sua palavra, que é onde Jesus vai perguntar para Pedro algumas coisas. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, dos versículos 15 adiante. Que diz assim: aqui Jesus já tinha morrido e já tinha voltado, né? Jesus voltou novamente sobre a terra para estar com seus discípulos, e Jesus, o Evangelho nos narra assim: tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus acrescentou: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe uma terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque era Jesus que lhe tinha perguntado pela terceira vez: tu me amas? Só um minutinho, por quê? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o Senhor se comunicava ali, né? A língua original deste evangelho é o aramaico, né? Porém, João ele escreveu no grego. E para nós temos somente uma língua para falar de amor, somente uma palavra, um verbo, né, para falar de amor, que é amor. O que é amor? Pode ser tantas coisas, né? Eu gosto, eu amo meu amigo, eu amo meus pais, eu amo meu namorado, eu amo minha esposa, eu amo o Senhor, né? Mas no grego existe diferença das palavras, né? Tem 4 diferenças principais. Que é o eros, que é o amor romântico. É o amor, vamos dizer assim, da sedução, do desejo sexual, né? É o amor mais para a parte humana, mais para a parte carnal, né? É o desejo de possuir a outra pessoa, né? É o eros, amor eros. Também temos o amor storge, que é um amor de afeição. Quando a gente, né, se encontra com uma pessoa que a gente tem afeição, que não é muito próximo, mas que a gente, né, de uma forma gosta da pessoa, isso é amor storge, amor por afeição. Também temos o amor filia, que é o amor de amizade. Ah, eu gosto de você, eu gosto, eu tenho o mesmo objetivo que você, eu tenho as mesmas metas que você, eu gosto de você desta forma. E aí nós temos o amor ágape, o amor incondicional, o amor de sacrifício, de doação. E aqui, para a gente entender esse evangelho, a gente vai precisar dessas informações do amor, que Jesus pergunta para Pedro no amor ágape: Pedro, tu me amas? Tu darás a tua vida por mim? Tu se sacrificarás por mim? E Pedro responde Jesus no amor filia: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. E Jesus pergunta pela uma segunda vez para Pedro: Pedro, tu me amas? No amor ágape. E Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E Jesus pergunta por uma terceira vez. Só que nessa terceira vez Jesus já não pergunta com amor de ágape para Pedro, porque ele conheceu, né? Pedro conheceu-se a si mesmo quando ele respondeu a Jesus. E ele já pergunta para Pedro no amor filia: Pedro, tu gostas de mim? E Pedro lembra nesta hora, né? Provavelmente, por que Pedro negou 3 vezes Jesus, e Jesus pergunta para Pedro se ele o ama 3 vezes. Tudo na Sagrada Escritura tem uma relação íntima, né? Imagino eu que Pedro, quando Jesus perguntou: tu me amas?
Pedro lembrou da primeira vez que ele falou assim: não, Senhor, eu não te conheço. Eu nunca estive com aquele homem. Eu não sei quem ele é. Quando Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro lembra do corpo desfigurado do Senhor. Pedro lembra que ele o abandonou, aquele que ele jurou dar a vida. Mas quando Jesus se rebaixou, quando ele se olhou para Pedro e perguntou: tu gostas de mim? Aí Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E aí o Senhor lhe apresentou: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. É muito grandioso esse evangelho, porque Jesus, ele compreende a nossa vida. Às vezes a gente não ama o Senhor no amor ágape. Às vezes eu não tenho amado os meus através, para amar o Senhor no amor ágape. Às vezes o meu amor é só amor filia mesmo hoje. Mas Jesus não quer o amor ágape, Ele não quer o teu máximo agora. Ele quer que você o ame, né? Quer que você decida o amar. Jesus nos convida a mergulhar em águas profundas e ir para águas profundas. E a gente só vai em águas profundas quando a gente toma a decisão de amar o Senhor por completo. Quando a gente deixa, larga o nosso pecado, reconhece a nossa miséria, que a gente vai para águas profundas. No início, da nossa caminhada, a gente é como esse pequeno copo aqui, nosso amor com Deus, A gente bebe um pouquinho da graça dele, a gente já quer anunciar para o mundo, que o Senhor me ama, que é muito bom viver com Ele, é muito bom viver com Ele. Mas aos poucos a gente vai se esvaziando, Colocar água no barco, A gente vai se esvaziando. E a gente seca totalmente. E o Senhor, nos pede mais. Nos pede mais. A gente ama o Senhor, a gente vai lá, A gente vive um pouco com o Senhor, um pouco lá no mundo. A gente vive um pouco com o Senhor, um pouco lá no mundo. Um pouco com o Senhor, a gente fica brincando com Deus muitas vezes na nossa vida, A gente dá um passo, mas quer voltar, bebe da água de Deus, bebe das profundezas de Deus, mas volta para a praia. Como Pedro voltou para a praia depois que Jesus morreu. Mas o Senhor nos convida a mergulhar em águas mais profundas. O Senhor espera de nós um amor ágape, porque nós só entraremos no céu com esse amor perfeito a Deus. Nós só conseguiremos chegar na morada celestial por esse amor perfeito com Deus. E depois de um tempo de caminhada, a gente percebe, quantos de nós aqui, que reza um terço, reza o outro, participa da Santa Missa, mas falta algo no coração, assim a gente percebe que tem algo a mais para dar para Deus, Alguém já sentiu isso? Tem algo a mais para dar para Deus, que precisa amar mais a Deus. Aí Deus nos tira disso, Isso nos leva para um outro tipo de amor. Um amor mais profundo, como a jarra aqui. Mais essa jarra. Um amor maior, capaz de se doar mais, de se comprometer mais. E assim a gente vai crescendo. Mas ainda falta um pouquinho mais para amar a Deus como Ele merece. Aí o Senhor nos convida a um amor ágape, um amor sem medidas, mas muito maior. Maior que a nossa miséria, maior que a nossa fraqueza, maior que os medos de Pedro, maior que os traumas da história de Pedro, daquela negação. O Senhor perguntava se ele amava com amor ágape. E nós, você, meu irmão, como está teu coração hoje? Como que está a tua vida de oração hoje? Convido você a fechar um pouquinho teus olhos e refletir isso. Se fosse o teu momento more aqui hoje, se o Senhor te chamasse agora, se o Senhor me chamasse agora, o que eu estaria oferecendo para o Senhor? Qual dos 4 amores eu estaria oferecendo para o Senhor? O que eu estaria confiando a Deus? O que eu estaria devolvendo a Deus?
encontraria hoje, nesse tempo quaresmal que a gente reflete tão grandemente a paixão do Senhor, como eu estaria hoje? E o mais interessante de toda essa história é que Jesus sempre diz: apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus, Pedro. Cuida. E o Senhor te pergunta hoje: cuida dos meus? Cuida dos teus na tua casa? Cuida dos teus na comunidade? Cuida do teu irmão? Cuida da minha igreja? Defende a minha igreja? Lute contra as ondas do mundo, contra essa maré do mundo, lute. O Senhor vem nos convidar nesta noite. E a gente só vai para águas profundas, né? Quando a gente toma uma decisão. Quando a gente se decide por Deus, né? Quando a gente... Qualquer pessoa só vai para o meio do mar quando quer ir para o meio do mar, né? Qualquer pessoa só vai para um barco, né? Quando quer, se decide, compra ingresso e vai para o barco, né? E da mesma forma o Senhor espera de nós essa decisão por Ele nesta noite. De ir para o meio do mar, ir para águas profundas, adentrar esse oceano da misericórdia de Deus, esse oceano da graça de Deus. E aonde o Senhor te chama hoje, meu irmão? Aonde, né, o Senhor te chama hoje? Onde o Senhor te encontra hoje? E quando a gente vai para o meio do mar, nas águas profundas, a gente é totalmente encharcado pela graça de Deus, né? Não tem reservas, né? Uma vez eu fui andar de barco na praia, né? A gente pegou o barco para ir para o meio do mar e andamos 1 hora, andamos 2 horas para chegar bem no meio do mar. Assim. E quando começou assim uma chuvinha, assim, né? Aquelas ondas já mexiam, já dava um medo, sabe? Uma apreensão assim, meu Deus, se eu cair nesse lugar, nessa água aqui, eu vou morrer, né? E às vezes a gente está assim hoje, né? A gente tomou essa decisão de ir para o meio do mar. A gente olha tudo aquilo, né? Aquelas ondas que batem, que remexem, e a gente tem medo ainda de se entregar, né? De se lançar, né? Nesse oceano da misericórdia de Deus, né? Tem medo de se entregar a Deus totalmente. E a gente percebe também, quando a gente narra esse evangelho, assim, né, antes da gente falar dos amores, que como nós somos confundidos com os amores hoje em dia, né? Onde o amor estorgia, ele é confundido com o amor filia, onde o amor ágape, ele é confundido com o eros, né, com o desejo, que só tem uma palavra para falar de amor, só uma. Como, né, às vezes as pessoas se machucam dizendo que é amor, mas que nunca foi amor. Que nunca, né, teve um amor sincero, um amor puro. O Senhor vem nos convidar a analisar a nossa vida nesta noite, né? Quem a gente tem amado? Quem a gente tem verdadeiro amor? Quem eu tenho dito que eu te amo, essa palavra tão linda, né? Do Senhor, criada pelo Senhor. Eu vou convidar vocês agora a fechar seus olhos 1 minuto, 1 instante, diante de tudo que foi falado hoje, sobre esses amores, sobre Pedro, sobre esse barco que está aqui. Fechar um pouquinho os teus olhos. E sim, imaginar no início da praia, na virada da praia, com os pés na areia. Convido você a olhar assim para o mar nessa tua imaginação, assim, as ondas que batem, que rebatem. Agora eu convido você a imaginar Jesus, que te chama para a parte, que te retira do meio dos outros, que te retira do meio dos outros, te chama para uma conversa íntima,
cabeça para baixo pela graça do Senhor. Pedro só foi capaz de se entregar a Jesus, esse amor responsável de sacrifício que é o morado, pela graça de Deus. Pedro só foi capaz de dirigir a igreja, só foi capaz de cuidar dos cordeiros do Senhor pela graça do próprio Deus. Eu te convido agora a você ficar de pé. E com o teu máximo você vai responder ao Senhor. Às vezes você só consegue amar a Deus de uma forma. Às vezes você nem consegue amar a Deus, você nem entende o que é amar a Deus. Mas Deus vem te pedir o teu máximo nesta noite. Que você possa responder a Deus com sinceridade. Que possamos estar com o nosso coração aberto para o que o Senhor faz. O Senhor faz em nós. O Senhor vai nos dar a graça a partir desse momento de decisão, de ir para águas profundas. O Senhor vai nos dar a graça de nos comprometer com o amor dEle, nos comprometer para morrer para nós mesmos, morrer para as brigas da nossa casa,